Fala galerinha, tudo bem? Numa semana quente, com muita coisa acontecendo do ponto de vista geológico, nós não podemos deixar de falar e de aproveitar essa oportunidade para poder falar um pouquinho da geologia do nosso planeta. Todo mundo deve estar observando aí que o Cumbre Vieja bombou no mundo e que a gente tem outros vulcões que estão nesse momento em atividade e que chamam a atenção da comunidade internacional. Mas galera, o que é um vulcão? Por que o vulcão ele entra em erupção? Quais são as dinâmicas que estão ligadas a isso? O que está acontecendo lá no Cumbre Vieja? É sobre isso que a gente quer falar hoje. Por isso, toca a vinheta para a gente poder começar. Bom, galera, vamos se aproximar aqui rapidinho dessa região das Ilhas Canárias, onde está o vulcão Cumbre Vieja, o famoso Cumbre Vieja, lá na ilha de Las Palmas, pertencendo ao território espanhol. Tá aí, vamos aproximar desse arquipélago, dessa ilha, e tá aí ó, o Cumbre Vieja, para você poder dar uma olhada, uma observada nessa região. Olha só como essa região é geologicamente. Você tem uma área mais montanhosa, uma ilha de formação recente, e olha só, aqui você tem já a região onde a população está vivendo, e obviamente está sofrendo com a erupção desse vulcão. Esse vulcão ficou muito famoso principalmente porque não tem como, né? Foi falado a possibilidade do Cumbre Vieja, esse Cumbre Vieja, provocar um tsunami que atingisse, olha, vamos olhar onde está o Cumbre Vieja, atingisse o litoral brasileiro. Estão vendo aqui? Ele está perto de Marrocos, do Saara Ocidental, do Estreito de Gibraltar, Portugal, Espanha. Tá aí o Cumbre Vieja. Tá aqui o Oceano Atlântico e olha só onde está o Brasil, hein? Olha, ele precisaria atravessar todo o Oceano Atlântico para atingir aqui a costa do continente americano, na América do Sul, ali Guiana Francesa, Guiana, Suriname, aqui a costa brasileira, onde ela poderia ser atingida, aproximando aqui, vocês poderem estar vendo, territórios como Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. E aí, galera, então, observe isso daqui, estão vendo essa rachadura aqui no meio do Oceano Atlântico? É importante falar um pouquinho sobre isso, galera. Sem dúvida nenhuma, essas dinâmicas são extremamente significativas e importantes para a gente. Provavelmente você deve ter visto o que aconteceu com o Cumbre alguma notícia envolvendo o Cumbre Vieja, não tem como, né? Todo mundo falou sobre isso, todo mundo tá falando sobre isso, tá bombando pra caramba nas redes. Ó, professor, a lava tá explodindo, o que vai acontecer? Vai gerar tsunami. Em si, galera, havia realmente uma pressão interior nesse vulcão que acabou diminuindo a partir do momento que houve a erupção, e nessa última semana, a gente está vendo aí, teve até um momento ontem que ele deu uma parada, hoje voltou, a gente teve fechamento do aeroporto por causa de cinza vulcânica recentemente, agora abriu novamente, mas há sim um perigo para a população que vive ali, mas fiquem tranquilos. Não vai ter tsunami no Brasil por causa do Cumbre Vieja. Só quero lembrar que, galera, a gente tem um podcast aqui e um vídeo falando sobre essa situação de que já teve um tsunami no Brasil lá no século XVIII, na metade do século XVIII, mas não é sobre isso que a gente quer falar, não. A gente quer aproveitar essa oportunidade de toda essa repercussão para falar para você por que um vulcão entra em erupção. Que dinâmica é essa geológica que leva a isso? Por que a gente tem áreas tão instáveis no nosso planeta? É sobre essa realidade que a gente quer falar com você hoje. Mas é claro, observando toda essa dinâmica de explosões, essa dinâmica delicada que a gente tem no nosso planeta envolvendo atividade geológica. Gente, pô, professor, por que um vulcão ele vai explodir? É estranho isso, né? Por que um vulcão pode explodir? Que força é essa? Por que existe um vulcão? O que é um vulcão, né? Eu acho que a primeira coisa, a primeira dinâmica que a gente tem que levar em consideração para poder compreender esse tema de por que um vulcão entra em erupção é o que é um vulcão, né? Muita gente nem sabe o que é isso, galera. Mas o vulcão em si é uma estrutura geológica, uma massa de rocha fundida por alta temperatura que corresponde a uma proeminência na superfície terrestre. Mais especificamente, uma abertura no solo pelo qual o movimento relacionado a uma placa tectônica, ao se chocar, vão fazer com que haja elevações, e esses vulcões estão localizados tanto em continentes quanto em oceanos. Galera, segundo o Serviço Geológico Brasileiro, o vulcão é constituído principalmente por silicatos que se misturam com vapor de água e também com gás, e possui uma estrutura ligada a uma câmara subterrânea de grande profundidade.
a sua distribuição está ligada a vários fatores, tá, galera? E que hoje a gente não vai falar necessariamente sobre eles. É importante levar em consideração que um vulcão ele vai ter algumas partes, como a cratera, o cone, a chaminé secundária, a chaminé primária e a câmara magmática, onde inclusive você tem muitas vezes a pressão ali que é exercida e que pode, dependendo das condições, levar a ter uma grande explosão no vulcão. Gente, inclusive, olha só, o quartzo. Olha aí o quartzo. Quartzo que provavelmente você já deve ter visto. Tem gente que gosta de comprar elementos a partir do quartzo, que gosta de quartzo, de pedras da lua, de pedras que sejam feitas de pedra polida a partir de quartzo. Você sabia que o quartzo ele é determinante para um vulcão ser explosivo ou não? Quanto mais quartzo na composição aí dessa rocha fundida no interior do vulcão, gente, mais explosivo é esse vulcão. Quanto menos quartzo, menos explosivo, ou seja, fica mais líquida essa rocha ao ser fundida ali no interior da Terra. Olha que interessante, né? Então, o quartzo ele é essencial. Sabe por que a gente sabe disso? Porque a gente faz testes para poder minimamente fazer um comparativo laboratorial de como funciona essa estrutura geológica que a gente chama de vulcão. Então, galera, um vulcão muito explosivo, a gente tem, por exemplo, no México, um vulcão que é extremamente explosivo. Ele é explosivo porque dentro dele tem muito quartzo. Quando você tem uma pequena quantidade de quartzo, você acaba fazendo com que ele seja mais líquido, como é, por exemplo, o vulcão Etna. Inclusive, nós temos vulcões importantes como o Etna, o Kilauea, né, vulcão havaiano importante, aí, e outros vulcões muito significativos do mundo, que além do Cumbre Vieja estão nesse momento em erupção. Você tem lá na Islândia um vulcão importante, em vários lugares do mundo. Inclusive nós temos no mundo um lugar que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. E galera, que inclusive é uma área explosiva para isso. Mas é importante que você entenda que esse fenômeno aí acontece por causa disso daí, ó. Ó, estão vendo aí? Estão vendo aí em cima aí? Ó, olha aí do lado, ó, pra cá. Galera, placas tectônicas. No nosso planeta, essa estrutura que a gente está em cima, que o oceano está em cima, os continentes e oceanos, elas são fragmentadas em grandes blocos rochosos. Esses blocos rochosos a gente chama de placa tectônica. É por ter placa tectônica, dividida em placa tectônica e elas se moverem, que acontecem fenômenos como tsunami, terremoto, maremoto, que é o tsunami, né? Atividade vulcânica, aparecimento de ilhas, de arquipélagos. Então nós temos uma litosfera que é fragmentada. Olha aí a distribuição das placas tectônicas. Verifiquem aí. São várias placas. Inclusive o Brasil está ali, ó. Placa sul-americana, olha o Brasil ali na placa sul-americana, dá uma visualizada aí. Olha a placa africana, olha o Oceano Atlântico entre elas aí. Se você observar, vai verificar que essas setinhas estão em direções diferentes. Por que isso acontece, professor? Porque essas estruturas são estruturas que estão se movimentando devido à força interior da Terra. Nosso planeta, o interior dele, é um interior que vive em constante ebulição. Existe uma área chamada de astenosfera, inclusive, que ela está pegando fogo nesse momento e fazendo com que essa estrutura, que a gente chama de placa tectônica, se movimente. E aí essas placas, como a placa sul-americana, placa africana, arábica, placa de Nazca e outras muitas placas, vão se movimentar em diferentes direções. Isso vai provocar fenômenos como terremotos, maremotos, os tsunamis, né, que são os maremotos, e atividade vulcânica e outras muitas ações. Então, ó, muito importante entender isso. É essa movimentação aí que determina isso. Galera, e dentro dessas placas, essas placas elas têm início, meio e fim. E esse fim, essa borda delas, é o que a gente chama de limites. São três os principais tipos de limites das placas tectônicas. O limite que a gente chama de convergente, o limite que a gente chama de transformante e o limite que a gente chama de divergente. No limite convergente, ó, choque de placas. Acontece muita coisa, inclusive tremor de terra, se for no oceano, maremotos, tsunamis. Você tem eventos muito explosivos ligados a duas estruturas que estão se chocando, quando você tem duas placas tectônicas nesse limite aí de convergente. Como a gente tem aqui nos Andes, onde você encontra tremores. O maior tremor de terra, o maior abalo sísmico já registrado na nossa história, foi inclusive aqui pertinho da gente, foi no Chile, em 1960, num lugar onde você tem choque de duas placas convergentes. Você também tem limites transformantes, onde elas só se tocam, se raspam lateralmente. Lá nos Estados Unidos, ninguém conhece, nos Estados Unidos, fala de San Andreas, virou até um filme.
Tem uma dica para vocês aí, ó. San Andreas, a falha de San Andreas, terremoto. Esse filme é interessante porque ele fala de uma perspectiva onde aquela falha vai gerar um grande tremor, que vai gerar tsunami, que vai movimentar aquela costa, a costa oeste dos Estados Unidos, e vai pegar uma região densamente povoada, uma região onde tem muitas estruturas econômicas importantes. Então, não estou dizendo que vai acontecer daquela forma, mas que pode acontecer num evento geológico extremo. Pode sim, como se imaginou com relação ao tsunami que poderia acontecer no evento geológico recente lá nas Ilhas Canárias, tá? E nós temos um movimento divergente. Você viu lá o Oceano Atlântico, eu falei para você olhar aquela rachadura no meio? É porque ele está se alargando. A verdade é que você tem a nossa placa sul-americana se afastando da placa africana. Elas estão indo em direções opostas, estão divergindo. Então hoje o Oceano Atlântico é maior do que era 10 anos atrás, do que era ontem. Daqui a 1000 anos ele vai ser maior do que ele é hoje, porque essas placas estão se afastando continuamente. Então é importante, tá, galera, aproveitar essa oportunidade para poder entender um pouquinho do porquê isso acontece, tá, galera? E vai continuar acontecendo, tá? São fenômenos que estão aí no nosso dia a dia e que vão continuar continuamente acontecendo. Por que no Brasil não tem, professor? Porque o Brasil está centralizado, está numa zona geológica mais estável, no centro da placa tectônica. Galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa eu fazer um convite aí. Se inscreve aí no canal Geografia em Pauta. De vez em quando, né, semanalmente, a gente traz conteúdos de interesse da geologia, da geomorfologia, da geografia política, da geografia ambiental, da geografia humana para o seu dia a dia. E se você gosta disso, se você quer entender o nosso planeta à luz da geografia, fica o convite. Eu quero agradecer aqui a sua audiência, a sua paciência. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais dessa geografia para o nosso dia a dia. O professor Gerdaldo fica aqui, obrigado pela audiência, fique com a gente, daqui a pouco a gente está voltando. Fui, galera! Até a próxima.